Mais uma vez, amém? Graça e paz. Bom estarmos aqui juntos nesse lugar. Bom tê-lo aqui conosco, amém? Bom estar juntos, reunidos diante do altar, na presença do Senhor. Nós queremos que o Senhor está nesse lugar. Isso é o que nos move vir aqui. Isso é o que nos move estar nesse lugar juntos, unidos nessa mesma fé, nesse mesmo Espírito. É a certeza de que o Senhor está no meio de nós. Deus Emanuel, Deus presente, Deus conosco. O Senhor me sonda, te sonda, o Senhor te conhece. Amém? No íntimo, no profundo. E cada vez que nós damos um passo para o Senhor, Ele dá um passo para nós. Cada vez que nos voltamos para Ele, Ele se volta para nós. O Senhor tem mostrado para nós, tem se revelado para nós por completo. Toda a sua glória, toda a sua grandeza, toda a sua majestade, todo o seu poder, toda a sua justiça. E quando nós o reconhecemos e nos voltamos para Ele, Ele se volta para nós. Ele diz: eis-me aqui, filho meu. Eis-me aqui, minha filha. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Essa é a razão que nos move estar aqui. Buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Poderíamos ter escolhido estar em qualquer outro lugar, mas o nosso desejo, a nossa alma grita pelo Senhor, grita pela sua presença, grita pela sua companhia. Sentir a sua glória, a sua presença é glorioso para nós. Eu quero convidar você a permanecer nesse espírito de adoração, porque muito tem o Senhor para nós. Eu fico pensando e o quanto nós temos o privilégio de reconhecer, de ver, não pelos olhos carnais, mas pelos espirituais, quem Ele é, a sua presença, sua companhia, os seus feitos, os seus milagres, o seu operar, os seus livramentos, sua provisão. Como é bom poder ter a certeza de que, mesmo sendo pecador, mesmo sendo pecadores, o Senhor nos tem amado e tem trabalhado ao nosso favor, tem trabalhado por amor de nós, tem planos de paz e não de mal para nós, para cada um de nós, tem esperança, futuro para cada um de nós. Você, meu irmão, você, minha irmã, é um projeto especial de Deus, um projeto em que o Senhor verdadeiramente quis investiu a vida de seu filho, seu único filho, por amor de você, por amor de nós. Por isso nós temos a graça, a bondade do Senhor de estarmos aqui, tocados pelo seu Espírito, movidos pelo seu Espírito, e fomos impelidos a nos reunirmos aqui, diante do altar, nesse lugar que chamamos casa de oração, nesse lugar que nós temos congregado e aqui temos sido ensinados pelo Senhor, temos sido exortados por Ele, temos sido consolados por Ele, libertos por Ele, curados, sarados, temos sido direcionados por Ele. O Senhor tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra tem em nós encontrado guarida, repouso, e tem pouco a pouco mudado, transformado a nossa vida, tem nos santificado na lavagem regeneratória da sua palavra ao nosso coração. Eu quero convidar você a permanecer nesse espírito, e tenho me lembrado que muitos não têm tido ainda essa alegria, essa percepção de que o Senhor nos ama, de que o Senhor o ama. E foi as últimas consequências, por amor de cada um de nós, que o Senhor tem operado e tem investido em nós, a cada dia, a cada momento, falando conosco, tocando em nós, nos livrando, nos mostrando
a sua graça, o seu poder, a sua bondade, a fim de nos alcançar, a fim de ter um relacionamento íntimo conosco. O Senhor quer buscar, o Senhor quer encontrar, o Senhor quer agasalhar, quer trazer para perto, cada vez mais. Que hoje seja um divisor de águas para nós, porque muitos, repito, muitos não têm tido essa oportunidade, essa graça, ainda não viveram esse momento, esse up na sua vida. E nós oramos para que, assim como o Senhor orou por nós, nos alcançou, alcance também a cada um deles, porque o Senhor nos revela que é da vontade do Senhor que nenhuma alma se perca, nenhuma alma se perca, que todos venham a conhecer a verdade, seu amor, sua graça, sua bondade, seu juízo, sua justiça. Portanto, me faz lembrar uma oração que fez Davi, reconhecendo, sendo rei, tendo tudo, reconhecendo não ter nada. 2 de Crônicas, quero compartilhar com você. Você já deu uma olhadinha para a sua direita, para a sua esquerda? Já viu quem está aí? Já percebeu quem está faltando? Amém? Quero que nesse espírito de oração você lembre, interceda por aqueles que estão ausentes. Segunda de Crônicas, Primeira de Crônicas, perdão. Nessa trajetória, nessa peregrinação que temos neste mundo, tão rápida, tão pequenininha, tão frágil, tão pequena, o Senhor nos chama para perto, a fim de que venhamos a o reconhecer como Ele é de fato, em toda a sua grandeza e extensão. E reconhecendo a Deus como Ele é, nos vemos, conseguimos nos ver e ver quão pequenininho e frágeis que somos, tão limitados somos, e quão carentes somos da sua bondade, do seu amor, da sua grandeza. Davi, sendo rei, poderia dizer: nada tenho falta, tenho tudo o que quero, no tempo em que quero, como eu quero. Assim como muitos, tendo tanto, perdem a percepção de que quão carentes somos e quão dependentes somos deste que nos tem amado, nos criou e nos formou e nos mantém, é mantenedor da vida. Quantos passam a viver neste mundo dentro dessa percepção de que nada precisa e nada tem falta? É como se fossem supridores dos seus próprios sonhos e planos, necessidades, e que nada precisam de ninguém. Podem viver absolutamente sós. Autodependência. E não é só das coisas materiais, mas de relacionamento. Quantos têm à sua volta dezenas de pessoas, centenas de pessoas, milhares de pessoas à sua volta, mas estão sozinhos, solitários. E muitas vezes nós que cremos,
Materialmente estamos sós, mas sentimos o aconchego daquele que nos abraça, a presença daquele que nos coloca de pé no caminho, daquele que trata conosco, daquele que nos cura, daquele que nos sara, daquele que nos conforta, daquele que abre os nossos olhos para que vejamos além daquilo que os olhos podem mostrar. Abrem os nossos ouvidos e sensíveis nos torna para ouvir a sua voz, a sua palavra, o seu ensino. Davi fez esta oração, e é sobre o que ele reconhece fazendo essa oração que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Davi disse assim, capítulo 29, capítulo 29, do versículo 1 em diante, diz assim: Disse mais o rei Davi a toda a congregação. Davi naquele dia estava diante do seu povo, e na oportunidade de ter tantos diante dele, quis compartilhar o que era fundamental, o que ele havia descoberto em si mesmo, em sua alma, no seu espírito, e queria compartilhar isso com todo o seu povo. Ele disse diante de toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço, tenro. Em outras palavras, ele quer dizer: meu filho ainda é menino, não tem maturidade, não tem percepção das coisas, está crescendo. Esta obra é grande, pois o palácio não é para homem, mas para o Senhor. Ele está falando da casa de Deus, da congregação onde nós estamos agora. Esse é o templo do Senhor, erigido, construído para a glória do Senhor, para abrigar os seus santos, para abrigar o momento de adoração, para abrigar o momento em que Deus fala e nós ouvimos, lugar para abrigar os contritos de coração, abrigar os quebrantados de espírito. Davi diz: esta obra é grande, pois o palácio não é para homem, mas para o Senhor Deus. Eu, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as obras de bronze, ferro para as obras de ferro, madeira para a obra de madeira, pedras para a obra de pedras, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de ornato, pedras de várias cores, toda a sorte de pedras preciosas e mármore, tudo em abundância. Ele está dizendo: olha, eu tenho visto essa obra grandiosa, não é obra para homem, é obra para Deus, e na minha percepção eu já separei de mim mesmo tudo que eu podia de valor para adornar esta casa, para construir esta casa, para edificar esta casa. Além disso, a minha devoção à casa de Deus agora, dou dos meus tesouros particulares. Ele dava aquilo que pertencia a Israel, mas também dava da sua própria casa. Também retirava da sua própria casa, separava daquilo que ele tinha, que era dele, propriedade particular dele, para compartilhar nesse momento. Além disso, em minha devoção à casa de Deus, agora dou dos meus tesouros particulares o ouro e a prata, e eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo o que preparei para o santuário: 3.000 talentos de ouro,
de Ofir, aquele ouro puro, aquele ouro fino, aquele ouro de alto quilate, de alto valor. Davi tinha preparado e separado para a casa do Senhor. Ele diz assim: 7.000 talentos de prata refinada, pura, preciosa, para cobrir as paredes das casas, para as obras de ouro e para as obras de prata, para todas as obras de artesãos. Quem está disposto? Ele lança essa pergunta: quem entre vocês aí está disposto a consagrar-se hoje ao Senhor? Quem entre vocês está disposto a se entregar? Não só aquilo que você é, aquilo que você tem, mas o seu coração, a sua alma ao Senhor. Quem entre vós está disposto? Davi ali, ele está mostrando que ele em sua alma e em seu espírito se entregou por completo, sem nenhuma restrição e sem nenhuma barreira. Entregou a sua vida, a sua alma, tudo que ele era e tudo que ele tinha ao Senhor. Ele continua dizendo: então os cabeças de famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães dos milhares, das centenas, e até os capitães da obra do rei, voluntariamente também contribuíram. Sabe a coisa que brota do coração? Arde o nosso coração, alegra o nosso coração em se envolver, em estar participando. Deram para o serviço da casa do Senhor 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas de ouro, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que tinham pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor. A cargo de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com as ofertas voluntárias que seus chefes fizeram, pois de coração íntegro deram eles ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Como é gostoso nós, empenhados em uma obra, a revelamos e vemos que aqueles que estão à nossa volta conseguem ver, conseguem entender o alvo, o objetivo e a razão, e se engajam também, se envolvem também. Como é gostoso, como alegra a nossa alma. Davi compartilha esse momento, Davi compartilha essa situação, e tudo isso eu quero compartilhar para que a gente entenda aquilo que quero compartilhar com os irmãos. Diz ainda: o povo se alegrou com as ofertas voluntárias dos seus chefes. No 10 diz assim: louvou Davi ao Senhor perante toda a congregação, dizendo: bendito és tu, Senhor Deus, nosso Pai, Pai de Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra e a vitória e a majestade. Pois teu é tudo o que há nos céus e na terra. Oh glória! Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos, como chefe, como Senhor dos senhores e como Rei dos reis. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Agora, ó nosso Deus, graças damos e louvamos o nome da tua glória. Mas quem, na verdade, sou eu? Quem é o meu povo que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Davi reconhece que, na verdade, mesmo tendo alegrado os seus corações e terem se voltado para ele, nada daquilo era deles, nada daquilo pertencia a eles. Davi reconhece dizendo: olha, Senhor, quem sou eu e quem é o meu povo?
que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas, porque tudo vem de Ti e somente devolvemos o que veio das Tuas mãos. Oh glória, oh glória. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Tudo vem de Ti, somente devolvemos do que veio das Tuas mãos. Somos estranhos diante de Ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há, Senhor, não há esperança. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para Te edificar uma casa no Teu santuário nome, no Teu santo nome, vem da Tua mão e é toda Tua. Toda Tua. Bem sei eu, meu Deus, que Tu sondas os corações e Te alegras e que Te agradas da integridade. Eu também, na integridade do meu coração voluntariamente dei todas essas coisas, e agora vi com alegria que o Teu povo, que aqui se acha, ofereceu voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, conserva para sempre no coração do Teu povo estas disposições e estes pensamentos, encaminha o seu coração para Ti. Palavras de Davi, oração de Davi perante todo o povo e toda a congregação. E o que eu quero compartilhar com você com isso, o que isso tem a ver com a tua vida hoje, com a minha, com a nossa vida agora, é que mesmo tendo tudo, mesmo não tendo necessidade de nada, Davi como rei, ele compreende que nada é dele, que nada tem e nada pode fazer, que a sua vida é sustentada pelo Senhor e que a nossa vida é peregrina, rápida, e que nada está no nosso controle. Tudo vem do Senhor, tudo está sob o controle do Senhor. E quantos de nós hoje vivemos assim, achando que estamos no controle de alguma coisa, que podemos dizer, amanhã eu vou, amanhã eu faço. Quem de nós pode alterar um minuto, um segundo, sequer no curso da nossa vida? Quem de nós pode alterar a nossa própria estatura? Tudo está e pertence, está nas mãos, no poder do Senhor. É disso que eu quero falar, é disso que eu quero compartilhar, para que eu e você venhamos a fazer uma reflexão hoje, nesse momento. Talvez você pense não ter nada, e na verdade não tem mesmo, porque tudo é dele. Mas você tem tudo, porque Ele pode te dar tudo, porque tudo é dele. Você não tem tempo, mas Ele tem, Ele pode te dar tempo aqui. Ele pode te dar tempo para resolver seus problemas, suas situações. Ele pode exaltar. Ele pode transformar a sua vida da água para o vinho. Porque dele é o poder, dele é a glória, dele é a majestade, dele é a magnificência e o poder. Mas fora dele, sem ele, quem nós somos? O que nós temos? Quantos que nada têm, pensam ter tudo? Quantos que nada são, pensam ser tudo? E dependem única e exclusivamente de, assim como Davi, de ter essa percepção de quem é e de quem Ele é, do que você pode e o que Ele pode fazer.
quero levar você para o Evangelho. Evangelho de Mateus. Oh, glória. Capítulo 7. Quantos que em tempos pensam estar no controle e poder determinar o tempo próprio da sua vida, o tempo próprio para realizações dos seus sonhos e planos, pensam estar no controle de todas as coisas, pensam conhecer a Deus, mas não o veem, não conseguem identificá-lo. Davi, com tudo que tinha e tudo que ele era, se colocou no pó e reconheceu a grandeza do Senhor, a magnificência e o seu poder. Reconheceu que nada que ele tinha, nada que ele possuía, nem o poder que havia sobre ele era alguma coisa, porque tudo vinha do Senhor. Glória a Deus. Marcos 7. Amém? Só para que a gente faça uma reflexão. Marcos 7, versículo 6 diz assim: Jesus respondeu-lhes dizendo: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando nas doutrinas que são preceito de homens. Deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, como lavar os jarros dos copos e muitas outras coisas semelhantes a essas. Quantos neste tempo e na nossa geração pensam adorar ao Senhor e dizem adorar ao Senhor, mas são conceitos humanos, sem reconhecer sua grandeza, sua majestade, seu poder, sua glória, sua magnificência e poder. Quantos destituem o Senhor da sua posição e se elevam como sendo o centro da sua própria história, o centro da sua própria vida, e colocam o Senhor em segundo plano. E olha quando são benevolentes, porque muitas vezes o Senhor nem o segundo plano ele ocupa. Mas o Senhor me chama, o Senhor te chama, o Senhor fala conosco, o Senhor realiza as obras na nossa vida, se mostra, se manifesta para cada um de nós, para que você e eu possamos vê-lo, possamos senti-lo, a sua grandeza e a sua majestade, para que compreendamos de fato quem somos e quem Ele é, quais são os seus sonhos e planos para nós, o que o Senhor é capaz de fazer ou foi capaz de fazer por nós, o que o Senhor tem feito por nós. Entre tantas lutas e necessidades e tantas coisas que nos fazem pensar sermos ou termos alguma coisa e podermos alguma coisa, sem reconhecer a sua glória em nós, a sua presença, a sua magnificência, o Senhor nos chama e diz assim: olha, eu te conheço,
sei quem você é, mas eu estou aqui e quero ter um particular com você. Eu quero que você olhe para mim, como disse o Senhor a Isaías: argue-me, eleva os olhos para mim, olha para mim. Olha para mim, porque não me importa como você está. O glorioso é como você vai ficar depois desse relacionamento entre nós. O que eu vou forjar em você. Não importa quais sejam os seus dramas, as suas necessidades, os seus sonhos e planos, eu tenho poder para realizá-los. Eu quero dizer para você o que é importante para mim e o que precisa ser importante para você, para nós, em meio a essa trajetória pequena, momentânea, rápida trajetória. Eu sei do que você precisa, conheço você, sei das suas necessidades, cada uma delas, sei das suas fraquezas. Eu te vejo, eu te sondo. Antes que a palavra chegue à tua língua, eu conheço. Não há como você se esconder de mim. E por isso eu estou aqui te chamando você para que você dê um passo para mim, para que você me veja. Erga os olhos para mim, abra os seus ouvidos, abra o seu coração para mim. Aleluia. Grande é o Senhor, bendito é o Senhor, que criou os céus e que criou a terra. Maravilhoso é o Senhor. Aleluia. O Senhor tem trabalhado comigo e com você, a fim de que a nossa trajetória e tudo aquilo que nos envolve, tudo aquilo que nos acontece no dia a dia, não venha interferir nessa percepção, não venha a remover a realidade de quem nós somos e de quem Ele é. Que venhamos a estar firmes, seguros nessa percepção, nessa verdade. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é bom. Grande é o Senhor. No versículo 25 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor trata comigo e com você a fim de que, dentro dessa percepção real de que tudo vem dele, que nada temos, nada somos, e que Ele cuida de nós, e que Ele quer ter um relacionamento ímpar conosco, em meio a esse tempo peregrino, difícil, porque somos atormentados pelos interesses e vícios desse mundo que nos querem roubar da presença do Senhor, querem roubar a possibilidade de estarmos para sempre com Ele, de possuirmos tudo que é dele, porque Ele nos tem adotado como filhos. Aleluia. Ele diz assim, olha, versículo 6 do capítulo 7: não andeis ansiosos, não deis as coisas santas, e nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não vos pisem com os pés e voltando-vos estraçalhem. Oh Senhor, essa dádiva e essa grandeza que nos dá o Senhor, essa percepção de valor. Irmãos, aqueles que pensam ser e ter alguma coisa não a podem receber e não a recebem. Pelo contrário,
a rechaçam. E você e eu, na nossa simplicidade, na nossa humildade, querendo que todos cheguem ao conhecimento da graça, muitas vezes oferecemos àqueles que não querem. Não é aqueles que não conhecem e que não sabem, é aqueles que não querem. Aqueles que não querem nenhum tipo de relacionamento, aqueles que querem permanecer neste tempo pequeno, pensando ter posse e dotado de toda a glória neste tempo, de todas as posses neste tempo. Tem aqueles que não querem, não têm essa percepção de que isso é temporal e passageiro, mas optam por estar aqui, optam por esse momento, optam por agora, mesmo sabendo que é uma fração, porque nós somos eternos, você é eterno, você é chamado para a eternidade. Aleluia. Nós fomos chamados para um relacionamento eterno, não temporal, sólido, maduro, glorioso. 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, o quanto haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Me parece que cai bem e se alinha bem com aquilo que disse Davi e a congregação. Olha, eu voluntariamente, quem sou eu e quem somos nós? Quem é o seu povo, Senhor, que voluntariamente pudesse te dar alguma coisa? Tudo vem do Senhor, tudo é teu. Parece que se alinha muito bem com essa ideia. E ele diz assim: olha, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário. Olha, essas coisas perecem, você não tem controle nenhum sobre elas. Hoje você tem, amanhã não tem. Hoje você pode estar abastado, mas amanhã pode estar em escassez. Hoje você pode estar saudável, amanhã pode estar enfermo. E aonde estará o teu coração? Aonde está a tua fé? Em quem você confia? Quem cuida de você? Você mesmo? Seus médicos? Sua conta bancária? Suas posses? Os seus relacionamentos cuidam de você? Tudo isso é temporal, passageiro, instável. Mas o Senhor diz para mim e para você: olha, mesmo que a tua mãe te abandone, eu não te abandonarei. Eu estarei com você, eu sou fiel com você. Mesmo que você passe por adversidades, eu estarei com você. Estarei junto com você. Por isso ele diz: olha, não andeis ansioso por coisa alguma. Olha, qual é o sentido, qual é a razão, qual é o alvo, qual é o propósito? Olhai para as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que eles? Está faltando aí alguma coisa, irmão? Está faltando aí alguma coisa, irmã? O Senhor te pode suprir. O Senhor tem prazer em suprir. Não andeis ansioso por isso. Não vire as costas do Senhor por causa disso. Veja quem Ele é, quem você é, como Ele trata, como Ele trabalha, como Ele cuida. O pai ensina ao filho, corrige ao filho, doutrina seu filho, para que ele seja, perfeito. Porque adversidades que ele possa enfrentar, não mude o seu caráter. Não mude as suas virtudes. Não mude os seus valores. Quer ele tenha, quer não tenha. Quer ele possa ou não possa, quer ele
esteja em tempo de guerra ou de paz, seja aquele forjado no caráter de seu pai. Assim o Senhor trata comigo e com você. Portanto, não andeis ansiosos por nada. Não permita que essas coisas te tirem o foco. Você realmente nada tem, mas de contrapartida você tem tudo. Oh glória! Qual de vós poderá com suas preocupações acrescentar uma única hora no curso da sua vida? Quando a nossa senha chegar, ó Senhor, não temos como passá-la para outro. Ó, fica com essa aqui, me dá a sua para mim. A minha senha é a minha senha, a sua senha é a sua senha. A hora que o Senhor chamar, é você que vamos ter que nos apresentar a Ele. Não vamos poder ter substituto. Hoje temos. Depois que fecharmos os olhos, não mais. Hoje temos um substituto que tomou o meu lugar e o seu lugar, que nos deu acesso de vida, que nos deu acesso de viver e de compreender quem Ele é, o quanto Ele nos ama e o quanto Ele quer que você esteja com Ele, que você desfrute de tudo o que é dEle, que você tome posse de tudo que Ele criou pensando em você. Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Sabe, irmãos, esse diálogo vem porque talvez você não seja influenciado por uma questão, mas talvez por outra. Talvez não seja pelo alimento, mas seja pelo vestuário, entende? Talvez não seja pelo alimento nem pelo vestuário, mas talvez seja pelo calçado. Você entende o que eu quero dizer? Talvez aquilo que venha implicar e te fazer perder o foco seja algo particular seu. Mas o Senhor está querendo dizer para você: não seja ansioso por isso. Não se prenda e saiba que você não tem controle sobre isso, mas eu tenho. E eu cuido de você. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, voltando, Davi era o rei, Salomão seu filho, pequeno e tenro, imaturo, mas já tinha posse e os benefícios de ser o herdeiro, o próximo rei, e tinha tudo, irmãos. Jesus faz, olha, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu bem, como o lírio do campo que cresce hoje, amanhã seca e cai. Deus, assim que veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais vós, homens de pequena fé? Não resolverá o seu problema também? Não entrará em apelo sobre a sua causa? Não trará a saúde para você? Não aniquilará o gigante que se levanta e que te afronta? Diz o Senhor, portanto,
Não andeis ansiosos. Nada está no teu controle. Mas eu te vejo, eu te sondo, te conheço, sei quais são as suas necessidades e cuido de você. Portanto, diz o Senhor assim: oh glória, não andeis ansiosos dizendo o que comeremos, ou que beberemos, com o que vestiremos, pois os gentios procuram todas essas coisas. Sabe, aqueles que não conhecem o Senhor não têm essa percepção. Aqueles que nós lançamos muitas vezes as pérolas do Senhor, essa verdade ao Senhor, e viram as costas para ela. Há muitos que pensam ser e ter e estar no controle de tanta coisa. O Senhor diz assim: olha, pois os gentios procuram todas essas coisas, mas de certo o vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais. Ele sabe, Ele pondera, Ele sabe o que você precisa, no tempo em que precisa, no momento em que precisa, na quantidade que precisa. Oh glória, o Senhor é Senhor. O Senhor é perfeito, não se atrasa, não dorme, não cochila. Você, diz aí para o teu irmão aí que está ao teu lado aí, você é a menina dos olhos do Senhor. Você é a menina dos olhos do Senhor. Portanto, buscai em primeiro o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor sabe o que você precisa, mas o que o Senhor quer é relacionamento. O que o Senhor quer é você perto. O que o Senhor quer é você junto, sabe, com uma visão real, verdadeira, olhando para Ele, vendo quem Ele é, o que Ele pode, quem você é e o quanto Ele é bom. Davi viu isso e compartilhou isso com o seu povo. Quem somos eu e quem somos nós, que pudéssemos voluntariamente te dar, te oferecer ou fazer para o Senhor alguma coisa? Tudo vem de ti e nós somente te devolvemos. A vida que penso eu ter é do Senhor. Ele quem me sustenta, Ele quem te sustenta, Ele quem provê, Ele quem cuida, quem zela. Buscai em primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas se serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Em outras palavras, o Senhor quer dizer assim: ó, irmão, irmã, eu quero ter um relacionamento com você agora, aqui, agora, já, nesse momento. Amanhã, deixa comigo. O que me importa é eu e você agora, aqui nesse lugar. Eu quero que você me veja, porque eu vejo você. Eu quero que você me reconheça, porque eu te sondo. E se você olhar para mim, você vai me ver. Serei achado de vós, diz o Senhor. Serei achado de vós. Você vai me ver, você vai me reconhecer. E quando nós vemos o Senhor, quando nós o reconhecemos, todas as percepções que temos mudam, se transformam. Todas as aflições caem. Porque compreendemos que aquele que criou todas as coisas, que mantém todas as coisas, que tem poder sobre todas as coisas, sobre tudo, cuida de nós e nos ama. Tem planos de paz para nós e não de mal. Tem esperança e futuro. Portanto, eu quero convidar você nessa noite especial, nesse momento.
em erguer os seus olhos e olhar para o Senhor. Olhe para Ele. Argue-me, diz o Senhor. Argue-me, diz o Senhor. Levante os seus olhos para mim. Ainda que a situação seja difícil aos seus olhos, mesmo que as circunstâncias sejam impossíveis para você, eu quero que você saiba que aquilo que é impossível para você é possível para mim. Tu, Senhor, é Deus. Não há Deus fora da tua presença. Operando o Senhor, quem pode impedir? Quem pode fazer, livrar, de escapar das tuas mãos? Basta uma palavra tua, Senhor, e tudo acontece. A tua igreja que está diante do teu altar, e queremos reconhecer, assim como Davi, a tua majestade, a tua magnificência, o teu poder, a tua glória, que nada somos e nada temos, Senhor, senão aquilo que nos dá o Senhor, senão aquilo que nos oferece o Senhor. E com gratidão, Senhor, queremos devolver a Ti, devolver em afeto, devolver em obediência, devolver em gratidão, ó Pai, os Teus feitos por nós, o Teu amor por nós. Considera, Senhor, considera as nossas fraquezas, as nossas necessidades, as nossas dificuldades, ó Pai, as nossas limitações. Considera, Senhor, olha para nós, vê que somos pó, Senhor, pequenos, e necessitamos de Ti. Vem, Senhor, toma a nossa vida, toma a nossa história, reescreve a história das nossas vidas, Senhor. Renova todas as coisas, reitera, Senhor, ó Pai, em nosso coração, aquilo que ainda não conhecemos, desvenda para nós, mostra para nós, Senhor, para que possamos ver com clareza, compreender, Senhor, com verdade, e andar firmes, ó Deus, ante a Tua presença, ante a Tua face. Que o nosso relacionamento seja ímpar, ó Deus, contigo, em nome de Jesus. Liberta-nos, Senhor, liberta-nos, liberta-nos, ó Pai, das pressões e das opressões desse tempo, deste mundo. Dai-nos de beber das Tuas águas, Senhor, dai-nos de beber das Tuas águas. Renova-nos, fortalece-nos, Senhor, para que naquele grande e glorioso dia possamos nos apresentar ante a Tua face com segurança e alegria em nosso coração. Bendito seja o Senhor, perdoa os nossos pecados, purifica-nos, ó Deus, e seremos mais alvos do que a neve. Fica no meio de nós, dai-nos uma semana abençoada em Tua presença. Agrade ao Senhor em abençoar a obra das nossas mãos, que tudo o que tocarmos seja para a glorificação do Teu nome, para a Tua glória, Senhor. Seja abençoado, prospere. Que as Suas bênçãos corram atrás de nós, nos alcance e permaneça, Senhor. Dai-nos, ó Pai Santo, palavras sábias, ó Deus, para responder a cada um como convém. Que o Senhor, ó Pai, cheio de graça e de verdade, use-nos como ferramenta viva nas Tuas mãos, vasos a transbordar da Tua presença e da Tua glória. Que a sabedoria que emana de Ti, Senhor, seja em nossos lábios, ó Pai. Que venhamos a apresentá-lo como Tu és de fato, o único Deus verdadeiro, a Jesus a quem o Senhor enviou, e ao Teu Espírito que nos opera, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor para sempre. O Teu amor, ó Pai, excede o nosso entendimento. Na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nas consolações eternas do Teu Espírito Santo, que seja conosco não só agora, mas para todo o sempre. Amém? Louvado seja o Senhor. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa ir em paz
e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero lembrar os irmãos que na próxima quarta-feira estaremos juntos aqui, juntos em oração, orando, intercedendo pela tua casa, pelo teu trabalho, pela tua família. Amém? Venha, em nome de Jesus, participe. Louvado seja o Senhor.